Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 28 de março. A partir de agora, você fica com os principais destaques esportivos aqui pela sua TV Claré. Você já sabe, a gente vai ficar ao vivo até às 9 horas da noite, com muitas atrações. Tem futebol hoje, tudo sobre o que está rolando no Campeonato Paulista, que entra na sua reta final aí. Então, a gente vai discutir isso, todos os jogos que tiveram desde o nosso último programa. A gente separou tudo aqui para você conferir junto com a gente, com a nossa equipe aqui do Debate Esportivo. Quero dizer para vocês que hoje nós vamos ter sorteio aqui. Desde já quero agradecer ao presidente da Velocura, ao Catai, que esteve aqui agora há pouco, conversou comigo. E como prometido na semana passada, ele mandou a camiseta aqui, olha, da Velocura. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, gente, que é muita coisa na mão aqui da pessoa. Mas, ó, o Catai mandou essa camiseta aqui como prometido, tá? A gente vai estar sorteando e também a gente vai sortear 6 ingressos. Eu vou dar 2 para cada um, porque tem gente que não quer ir sozinho, às vezes no estádio, enfim. Para o jogo de quarta-feira do Velo contra o Santo André. Então, além da camiseta, nós vamos sortear mais 3 pessoas e cada pessoa vai levar para casa 2 ingressos para conferir esta partida. Junto comigo aqui está ele, Reginaldo Bortolin, nosso comentarista. Boa noite, Reginaldo, bem-vindo. Boa noite, Vlada, boa noite, Ivo, boa noite a todos, né? Primeiramente, desejar um feliz Páscoa a todos, né? Porque Páscoa não se constrói só no dia de Páscoa, né? A Páscoa é construída todo dia na vida da gente, né? Então que Cristo ressuscitado, né, sirva de inspiração, motivação e atitude para as nossas vidas, né? Atitude, motivação e inspiração essa que Rio Claro não teve no sábado à noite, né? Um time muito ruim em campo, um time sem padrão de jogo, um time que tomou uma chocolatada, essa que foi a verdade, do São Bernardo, né? Espero que Cristo, né, sirva de inspiração, motivação, né, e mais atitude aí do Galo Azul. Vamos falar também do Velo Clube, que entra agora na reta final, um jogo importante na quarta-feira. O Velo tem que ganhar para se manter no G8. E vamos conversar também do Rio Claro, né? Falar um pouquinho do Rio Claro, porque o Rio Claro aí, na minha opinião, tem mínima chance de se manter na Série A1. Muito bem, olha, como nós vamos começar falando do Rio Claro Futebol Clube, eu quero dizer para vocês que no comecinho do campeonato, lá na 3ª rodada, eu, fora aqui o trabalho profissional, eu tenho uma amizade também fora da emissora com esta pessoa que trabalha junto comigo aqui. E na oportunidade, na ocasião, ele disse para mim, olha, segunda-feira eu vou chegar no programa e eu vou dizer o seguinte, o Rio Claro caiu. Depois, repensando, nós conversando, aí falando, olha, não é bem o momento da gente falar isso, eu acho que não é uma hora oportuna de se dizer isso. E hoje eu vou fazer uma pergunta para ele agora nesse início do programa, que é a mesma que o César e o Luiz aqui do Santa Cruz já mandaram para mim aqui no WhatsApp. Muito obrigada pela participação. Ivo Rosalém, o Rio Claro Futebol Clube já caiu, sim ou não? Boa noite. Boa noite, Vlada. Boa noite aos amigos telespectadores, Reginaldo Bortolin, né? Com belas palavras na abertura do programa. Reginaldo que traz sua mensagem positiva para os telespectadores e eu admiro, mas no futebol é o seguinte, Páscoa é Páscoa, Cristo é Cristo, futebol é futebol e competência. Não haverá milagre e o Rio Claro, infelizmente, vai cair para a Série A2, né? Porque para o Rio Claro não cair, só um milagre. O que seria esse milagre? O time se transformar da água para o vinho para vencer 3 jogos, coisa que não fez ao longo de toda a competição. Então é algo que estava presente em nossas mentes desde o início da competição, porém, né, a gente tem sempre aquela postura de não ser aquele que procura estragar, não é, o ambiente, porque principalmente em Rio Claro, muita gente tem o costume de colocar a imprensa como bode expiatório, né? As pessoas fazem besteira, deixam de proceder da maneira correta, erram. Aí você faz uma colocação, eles, para desviarem o foco para o jornalista, é a coisa mais fácil do mundo. Eles tentam tumultuar a relação de torcida com a gente e mudarem o sentido, né, e a intenção das coisas que a gente fala. Então, é claro que eu não começaria o campeonato, embora pensasse isso desde o início, quando eu vi o jeito que o elenco do Rio Claro foi montado, né, e as coisas que aconteceram para colocar o time em campo, tudo. Era um seríssimo candidato ao rebaixamento desde antes da primeira rodada. Então, lamentavelmente, o Rio Claro terá que voltar para a Série A2 e, voltando à Série A2 com justiça, se bem que justiça é uma palavra que não combina com futebol. Se nós fôssemos pensar em justiça,
a história do futebol mundial mudaria. Mudariam títulos de Copa do Mundo, títulos de Campeonato Brasileiro, então, né, Campeonato Paulista. Justiça e futebol não combinam. Mas eu não falo nem de justiça, eu falo de lógica. Lógica, ação e reação. Você vai disputar uma primeira divisão, que é um campeonato difícil. Você vai passar por um campeonato diferente, no qual caem agora 6 equipes. Você monta o time de qualquer jeito para arriscar. O Rio Claro tem arriscado há anos. O Rio Claro monta um time barato, com critérios duvidosos e arrisca. Tem levado sorte nos últimos anos, escapado na bacia das almas, na última rodada. Só que nesse ano a gente sabia que não daria para ser assim. Com 4 rebaixados era difícil, mas passava aqui, ó. Agora com 6, gente, montar um time de A2 e olha lá. Um time de A2 e olha lá esse time do Rio Claro. Com todo o respeito aos atletas, ao bom Sérgio Guedes, que pegou uma bucha, né? Pegou um barco praticamente afundando. Furado, uma canoa furada, mas com todo respeito aos atletas que são profissionais, eles não têm culpa, eles foram contratados, o presidente Balbo arriscou de novo, para não gastar dinheiro, muito provavelmente, montou um time barato e na Série A1 custa caro isso daí. A gente vai ver como custou caro desde o último programa, ao longo dessas 2 semanas, mas olha, já que o Ivo falou que justiça não combina com futebol, né? O que combina é o look dos dois, que olha, hoje eles conseguiram me bater. Fernanda, põe na câmera aberta, hoje eles conseguiram me bater na Lalique Loja, gente, e vieram de par de vasos, mas eu tenho que dizer que vocês dois estão muito elegantes, viu? Parabéns. Moneli? Não, é Elite. Elite? Mas tem lá na Moneli. Tem também. A Elite então, que patrocina eu e Ivo Rosalém. O Reginaldo costuma fazer visitas muito agradáveis lá no depósito, né? E ele me leva as camisetas lá no depósito. E quem viu fez até bolsa de aposta para saber se ia ter camiseta cor-de-rosa no programa, se ia usar hoje, né? Porque muita gente viu, né, Adriano? Sim. Todo mundo estava apostando, perguntando hoje. Mas para surpresa de vocês que viram e não acreditaram, além da minha tem a dele, né? É dupla sertaneja, lateiro e sapateiro. Meu Deus do céu. Gente, olha, vamos conferir primeiro como foi o jogo do Rio Claro contra o Ituano na quarta-feira passada. O jogo até começou bem. O Galo Azul abriu o placar aos 15 minutos neste escanteio do Léo. Maurício aproveitou a bobeada da defesa na área e estufou a rede do Ituano. Mas a felicidade durou pouco. Simeão recebe o passe recuado e manda uma bomba de fora da área que vai direto para as redes do goleiro Richard. No comecinho do segundo tempo, a bola bate no braço de um jogador do Rio Claro e a bandeirinha marca o pênalti contra o Galo Azul. O juiz aceita, Marcelinho vai para a cobrança, mas antes mesmo de bater na bola, a bandeirinha de novo conversa com o juiz que decide expulsar João Gabriel. Marcelinho enfim marca o gol e depois disso, com 1 a menos, Rio Claro não consegue se recuperar e perde de virada em Itu. Esse pênalti aí no João Gabriel custou caro, né, Ivo Rosalém? Mais uma vez, o Rio Claro está sofrendo com pênaltis, hein? Sofrendo com uma série de coisas. O Rio Claro não tem ataque competente o suficiente para fazer gol. O ataque do Rio Claro, gente, pelo amor de Deus, né? Você vê, a gente fala... O Rio Claro tem alguns jogadores, a gente viu alguns jogadores, principalmente jovens, que mostram perspectiva. Esse Mauricião, por exemplo, é um bom jogador que tem futuro, né? Outros atletas com potencial, qualidade individual, mas o conjunto do Rio Claro é muito fraco para uma primeira divisão. Não existe consistência para uma Série A1 nesse elenco. É muito pouco. Você tem alguns jogadores que têm alguma qualidade. Primeira divisão é muito mais do que isso. Então o Rio Claro sofreu por falta de consistência, trouxe um jogador, com todo respeito, o seu Alex Silva, para ser o capitão do time, para ser um do xerife, o destaque. O jogo de ontem, de sábado, vai passar daqui a pouco, né, Vlado? Sim. Mas, pelo amor de Deus, põe um tal de gol em cima do Alex Silva, um atrás do outro. Como é que pode? O time já se desestabiliza ali. Quer dizer, a defesa claudica a barbaridade. O goleiro não é goleiro para a primeira divisão. Sai mal do gol, isso aí eu estou vendo desde o começo do campeonato. O ataque vive só de velocidade de lançamento e pouca qualidade na finalização. Meio de campo cria nada. O seu Léo Costa, infelizmente, ou não é função dele, ou ele esqueceu, desaprendeu de jogar futebol. Quer dizer, no todo, o Rio Claro é muito limitado de qualidade para uma primeira divisão e o reflexo é esse. E a gente fala que é um campeonato difícil, e é mesmo. Agora, se você for pensar, o Rio Claro, com 2 pênaltis que perdeu ao longo da competição, teria mudado os resultados de jogo
e estaria fora da zona de rebaixamento. Quer dizer, a primeira divisão é difícil, só que também o Rio Claro não pode contar com a sorte todo ano. 2 pênaltis que o Rio Claro perdeu em 2 jogos decisivos, aí teria alterado o resultado da partida, e o Rio Claro estaria fora com esse time fraco aí. Quer dizer, não é, a primeira divisão é difícil, mas era um pouquinho mais que o Rio Claro tivesse se preparado, né? Levado um pouco mais a sério a dificuldade da competição, poderia ter escapado. Quer dizer, Ivo, você está entregando a rapadura antes do tempo? Vou torcer e acreditar até o fim, mas vamos ser realistas, gente. Vai ganhar do Palmeiras lá? Bom, depois do fim de semana, mas a probabilidade do Rio Claro pagar o pato, né, Reginaldo, é muito grande. O Palmeiras vai ter que ganhar, atropelar o Rio Claro. Pode ser que se enrosque e se afunde definitivamente em crise. Mas ir para ganhar do Novo Horizontino, do jeito que o Novo Horizontino está, da Ponte Preta, deixou para o fim do campeonato, que não fez o campeonato inteiro. Por isso que eu digo que, na minha opinião, o Rio Claro já caiu. Mais uma vez, né, Ivo, o Rio Claro voltou, a diretoria pensou no milagre, né? De repente eu trago um milagreiro aí que vai tirar o time da zona de rebaixamento, como aconteceu nos anos anteriores. Mas nem a gente tinha noção desse time do Rio Claro. Assim, a gente só teve uma certa noção na primeira rodada, porque nem os jogos treinos não existiu no Rio Claro. O Rio Claro teve o quê? Jogo com sub-20 de não sei o quê, jogo com time da Série A3. A gente praticamente não viu os jogadores. E quando começou o campeonato, já começou com aquela barbaridade de 13 jogadores no primeiro jogo. Então, quer dizer, a bagunça é generalizada, é uma bagunça geral lá. Por exemplo, eu pergunto para a Vlada, que sempre está lá no Rio Claro. Existe um assessor de imprensa lá, Vlada, que te passe informações? Eu não vejo uma pessoa no Rio Claro que passe informação para a imprensa. Eu vejo tudo centralizado simplesmente numa pessoa, chamada o presidente Balbo, ele decide tudo, né? E na hora da responsabilidade ele some. Porque no sábado que ele era para estar aqui, né, para segurar o Rojão junto com o Sérgio Guedes e juntamente com o resto da diretoria, ele nem estava aqui. O Balbo não estava aqui, sabe? Não estava, nem foi visto aqui em Rio Claro. Entendeu? Então é uma bagunça generalizada. Né? Não existe milagreiro esse ano, né? A gente vai ver depois o próprio Sérgio Guedes falar sobre isso, né? Que o jeito que o Rio Claro está jogando é pouco provável o Rio Claro ficar, e não tem chance mesmo, é muito difícil, porque além de ganhar os 3 jogos, ele depende também de alguns resultados. Não é assim, simplesmente ganhar os 3 jogos. Depende de alguns resultados. Então, sei lá, de repente uma queda é importante para organizar melhor o time para voltar depois. Vamos conferir então como foi esse jogo aqui do final de semana contra o São Bernardo no Chimitão. A partida foi disputada no sábado, um dia antes da Páscoa, mas isso não foi problema para o Coelhinho, que resolveu adiantar os trabalhos no Chimitão. Os donos da casa ganharam verdadeiro chocolate. Canhete aproveitou a chance de Marino livre e encobriu a zaga. Ele tenta, mas Rafael aparece. Com a área ainda livre, Enan só recebe e abre o placar aos 32 do primeiro tempo. Rio Claro quer revidar. Aos 39 minutos, com a marcação apertada, Lucas Xavier aproveita a cobrança lateral e dá um canudo de fora da área direto para o ângulo do goleiro Daniel. Golaço esse, hein? Mas olha, sinto muito, nem deu tempo de comemorar. O Elcinho tinha posse de bola na defesa do Rio Claro, mas perdeu. O Walterson recebeu um verdadeiro presente do Enan. Bateu cruzado e abriu vantagem de novo para o São Bernardo, menos de 2 minutos depois do empate. Fim de primeiro tempo, 2-1 para o visitante. Início do segundo período, de novo o Rio Claro quase toma outro por erro da posse de bola. Léo Costa chuta o ar, deixa a bola escapar e no contra-ataque, ainda bem que a zaga chegou primeiro. O São Bernardo não perde oportunidade não. Olha o Walterson de novo. Ele aproveita espaço de fora da área e chuta com tudo. Rafael até pula, mas a bola já estava no fundo da rede. Mais um, 3-1 aos 21 minutos. Mas ainda dá tempo demais. Aos 42 do segundo tempo, Enan e Marino fazem jogadinha ensaiada. De novo, o atacante fica sozinho na área e aí vai falar o quê? Pode pôr mais um na conta. Rio Claro 1, São Bernardo 4. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Não existe um outro remédio, 3 vitórias. Pouco provável, né? A realidade é essa, pela maneira como a equipe se portou, mas possível dentro de um futebol que tem tanta alternância.
né? Mas existe uma realidade e a gente precisa encará-la de frente. Mas em momento algum, baixar a guarda. Existe uma realidade e eu lamento muito essa realidade, Rosalém. O Sérgio Guedes, né, ele deu essa entrevista que, claro, você separou alguns trechos na coletiva do Sérgio Guedes, mas eu percebi, porque eu ouvi a entrevista na íntegra, né, quando eu estava ouvindo a transmissão da Rádio Jovem Pan, o Sérgio estava bem aborrecido com o que aconteceu, inclusive com questão de postura da equipe dentro de campo, né? Ele achou um absurdo, inclusive parece que deu a entender negócio de extracampo também, né? Não falou de labirintite dessa vez, mas falou de extracampo. Aliás, olha, aproveitando que você está falando isso, eu achei muito estranho, porque Lucas Frigério estava contundido, e eu achei muito estranho que não entrou o Hemerson, que era o goleiro aí que veio também para fazer esse reforço, seria o segundo goleiro, é mais experiente, e colocaram o Rafael. Então, para mim, já que você falou essa coisa de extracampo, aí alguma coisa de errado está acontecendo também, de novo? Eu não posso... Que nem a história do Le Petit lá, que era uma coisa, depois era outra. Então, não posso garantir a você nada, mas eu quero dizer que eu tenho bons ouvidos e percebi muito bem na declaração do Sérgio Guedes que algo também pode estar acontecendo. Quer dizer, está tudo fora do lugar. Para começo de conversa, a gente já falou da montagem do time equivocada. Segundo, essa queda de braço que existe dentro do Rio Claro, não há uma sintonia entre torcida e diretoria. Terceiro, isso aí, problemas de elenco. Quarto, um jogo desse, queiram ou não, embora eu entenda que pouca gente acredite nesse time do Rio Claro, queiram ou não, era a última decisão praticamente para o Rio Claro. O Rio Claro vencesse esse jogo dentro de casa, que não era nada impossível, o Rio Claro daria uma belíssima respirada para ter chances nessa reta final do campeonato. Aí acontece o seguinte, 400 pessoas no campo, uma decisão, para você fugir de um rebaixamento de Série A1, quer dizer, pô, a federação vê isso aí no Rio Claro e fala, esse time tem que cair mesmo. Você vai fazer uma decisão para evitar rebaixamento, quer dizer, por uma série de fatores, você tem um público ridículo de 400 pessoas, fatores que eu repito, o descrédito da torcida, o aborrecimento da torcida, preço de ingresso, choque com diretoria, não tem harmonia, não tem harmonia. E quando dá para ir na base do sopetão, que no Rio Claro é tudo no sopetão, o Balbo faz do jeito dele, ele comprou o Rio Claro, venderam o Rio Claro para ele, e me desminta aqui quem puder, ele comprou o clube em troca de uma dívida, que se ele pagou, não pagou, não sei, mas entregaram o Águas do Rio Claro para ele em troca de dívida, e a administração do Rio Claro, porque ninguém tira ele de lá. Ninguém tira. Teve eleição, teve assembleia de conselho, disso, daquilo, ninguém tira. Por que não tira? Ou porque não dá para tirar, ou porque não consegue tocar. Então, só que ele é assim, ele pegou o Rio Claro para ele, até quando eu não sei, e ele toca o Rio Claro no sopetão do jeito dele. Quando ele se dá bem dessa maneira, vai embora. Agora, quando o caldo entorna, essa desarmonia, esse conflito todo, só podia dar nisso. Como é que pode, gente? Ninguém se fechou em torno do time. Nem a torcida foi junto para no desespero, no grito, tentar ganhar esse jogo. O jogador também entra em campo, olha, pelo amor de Deus, nós estamos jogando contra o rebaixamento com 400 pessoas no campo. O time não acredita mais nele próprio, você entendeu? Teve uma motivaçãozinha quando o Sérgio Guedes chegou. Sim. O Sérgio Guedes motivou um pouco os jogadores, fez eles acreditarem, mas isso aí foi ilusório, esporádico. Aí joga contra o São Paulo, vira um leão, todo mundo quer jogar. Joga contra o Santos, aí joga contra o time do mesmo nível, uma porcaria. O time parece que está com uma nhaca com amarelão e acontece isso. Então não era ano para o Rio Claro da Liga e tudo na vida tem consequência, inclusive no futebol. Você faz as coisas, você sofre as consequências. Exatamente. Reginaldo Bortolini, você quer fazer algum comentário antes de eu chamar a classificação? Na classificação aqui você já vai falando. Vlada, eu acho assim, a fisionomia do Sérgio Guedes já diz tudo, né? O desânimo do Sérgio Guedes. Abatido. Porque eu acho que ele vem tentando trabalhar, motivar esse grupo de qualquer forma. Eu tinha falado quando ele chegou aqui que era uma bucha que tinha pego. E falei para ele no dia que ele veio aqui também, que a gente achava que era uma bucha que ele tinha pego. Né? Na verdade, venderam talvez alguma coisa para ele, que a hora que ele chegou aqui, ele viu que era totalmente diferente o que tinha sido vendido. Essa é a impressão que eu tenho ao ver o Sérgio Guedes. E praticamente ele falou ali que as chances realmente praticamente não existem, né, diante desse futebol que o Rio Claro está apresentando. Isso é lamentável, é lamentável. Bom, vamos chamar a classificação da Série A1 aqui para a gente ver como que tá.
Em primeiro nós temos o Corinthians com 29 pontos, seguido de São Bento 23, Santos 23, RB Brasil 19, São Paulo 18, Osasco Audax em sexto com 18 também. Em sétimo, Ituano 18, em oitavo, Novo Horizontino 18. Vamos subir um pouquinho a tabela agora. Em nono, Linense 17, com 16 pontos nós temos Ferroviária, Ponte Preta e São Bernardo. Em 13º, Palmeiras com 15. Em 14º, Água Santa também com 15. Subindo mais um pouquinho, a gente tem na zona de rebaixamento, o primeiro é o Oeste com 12, seguido de 15 de Piracicaba, 12 também. 17º, Botafogo com 12, Mojimirim 11, Rio Claro 9, Capivariano também com 9. Deixa um pouquinho, Feira, essa parte da tabela aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. Então a gente tem aqui 9, o Rio Claro tem 3 jogos pela frente. Reginaldo, é praticamente aquela coisa, né? Tem que vencer os 3, tem que torcer para combinar outros resultados aqui, rezar para o pessoal aqui também não vencer, né? É difícil, Vlado. Olha, tem que ganhar os 3 jogos, torcer para que os outros times de cima percam. E vai pegar um Palmeiras aí que precisa ganhar o jogo, porque o Palmeiras também, você viu lá, está com 15 pontos. 13º tá o Palmeiras. Exatamente. Se o Palmeiras, vamos lá, que o Rio Claro bata o Palmeiras acaba caindo aí talvez para a zona de rebaixamento também, que é uma coisa improvável. Eles não vão deixar o Rio Claro ganhar, pode entrar arbitragem em campo, o presidente do Palmeiras, enfim. O Rio Claro vai ser difícil ganhar o jogo lá. Mas olha, a situação está complicada. Então esses são os times realmente que não se prepararam no Campeonato Paulista. A gente vê o 15 de Piracicaba também, aí com 12 pontos. Infelizmente o 15 a gente viu, também foi um time que não se preparou. Troca né? de técnico logo no começo. Exatamente. Também. Exatamente, então teve todo um problema aí, o Capivariano também. Enfim, é muito difícil, até difícil falar para o torcedor, né? Até difícil falar para o torcedor, mas de repente um decesso seria uma forma de reorganizar, de repente. Agora não sei, você acha, Ivo, que o time caindo, a diretoria se mantém? Eu não sei o que dizer para você, viu, Reginaldo? Eu não sei qual plano existe em torno do Rio Claro. Eu já vi o Rio Claro a esmo, depois do fim, assim, entre aspas, da era Baumgartner no Rio Claro, que eles ficaram lá no Rio Claro muito tempo e tal. Daí se afastaram, tentaram trazer alguns empresários aí para não deixar o Rio Claro parar, né? Mas a coisa começou a degringolar e aí ficava lá, todo ano procurando alguém para pegar o time, para assumir. O time não assumia, ninguém assumia, o Rio Claro com a dívida aumentando, disputando o campeonato como uma pindaíba desgraçada, inclusive financeira, né? Não só com campanhas ruins, até que arrumaram o Balba, e não sei quem arrumou, como que arrumou, ele não veio também porque ele achou a camisa do Rio Claro maravilhosa, né? Isso aí já não gostou um dia que eu falei, mas enquanto eu estiver na imprensa eu vou falar o que eu penso. Ele veio por interesses comerciais, ele veio porque ele viu o interesse de assumir o clube lá, uma área que ele vai explorar, não sei como, e tem que explorar mesmo, porque ofereceram para ele não pôs o revólver na cara de ninguém, falou, me dá isso aqui, assina o papel e acabou. Foi um negócio proposto a ele, ele viu interesse, ele achou interessante, fez, quer dizer, ele pegou uma dívida que o Rio Claro tinha, que não era nada astronômica, para a negociação em questão, né? Porque se ele assume aquela dívida, porque ele é bonzinho, porque ele quer pagar, porque ele quer rasgar a nota de 100, é uma coisa. Agora ele assumiu aquela dívida em troca de um patrimônio que o Rio Claro tinha. Então ele viu um bom negócio naquilo e acabou entrando na vida do clube e tem um monte de coisa no meio, tem cota de federação, tem vaga na primeira divisão, ele pegou o time na 2, ele quis pôr o time na 1, é bom que se diga. Quando ele pegou o Rio Claro, né, ele fez essa história toda de assumir dívida em troca do terreno lá do clube, mas ele queria pôr o time na 1, porque era interessante para ele, como empresário. Ele fez até um bom time no início, trouxe o Paulo Roberto, coisa que pouca gente acreditava que ele faria. O interesse dele de subir o Rio Claro era tanto que ele falou, vou trazer o Paulo Roberto. Aliás, já que você citou o nome do Paulo Roberto, hoje eu fiz questão de separar imagens do Paulo Roberto, porque é o segundo melhor técnico. Ele quer a primeira divisão, só que ele não quer gastar dinheiro, já percebi isso. Essa é a minha avaliação. Agora, se ele não concorda com o que eu falo, o espaço está aberto, né, Vlado, para ele dizer outra coisa. Exatamente. Aliás, você citou o nome do Paulo Roberto, né, Iva? A gente não pode deixar de aqui enaltecer o trabalho que ele tem feito no São Bento, que o Paulo Roberto, assim, além de um amigo nosso pessoal também, ele é um ótimo profissional e vem fazendo um trabalho brilhante no São Bento, a segunda melhor campanha do campeonato, líder da chave dele, com 23 pontos e vice-líder do campeonato somente atrás do Corinthians, né, Ivo Rosalém? O negócio é o seguinte, competência não se discute, se reconhece. Paulo Roberto já foi uma pessoa muito mais polêmica, né? Aqui em Rio Claro tem uma trajetória no futebol indiscutível pelo que ele fez no Rio Claro, né? Tirou o Rio Claro lá de baixo
e passou por todas as divisões com o Rio Claro. Fez a mesma coisa lá em Sorocaba nos 2 times, hein? Aqui não deu para ele trabalhar nos 2 ainda, mas em Sorocaba ele subiu o Atlético para a primeira divisão, foi para o São Bento, subiu o São Bento, voltou para um próximo campeonato, está sendo a sensação do interior, porque ficou todo aquele oba-oba com a Ferroviária, né? Mas a Ferroviária também foi um rojão de vareta, com o Português lá. Acho que o bacalhau do Português estragou. Acabou o estoque. Mas o Paulo Roberto nossa, então por isso que eu digo, o cara é competente, sabe trabalhar. Quando ele pega um clube com o qual ele tem uma sinergia, que os caras entendem o sistema de trabalho dele, respeitam, né? E dão autonomia, moral para ele, né? Acreditam no projeto, é isso que acontece quando ele pega um time assim. Eu acho que faz tempo que o Paulo Roberto merece trabalhar num time grande, porque tem muito técnico mequetrefe trabalhando em times de médio para grande porte, e ele é um cara de comando, de transpiração, trabalha pra caramba, é obstinado pelo sucesso. Se você pegar a sua tartaruga e ele tiver uma na casa dele e puser para apostar a corrida, ele vai morrer para a tartaruga dele ganhar da sua na corrida. Ele quer ganhar tudo. Ele é assim, e trabalhador e inteligente, esperto, matreiro, tudo que vocês podem pensar em matéria de um treinador de futebol, de estratégia, o Paulo Roberto tem. E só que é o seguinte, né? Eu acho que as chances aparecem para ele, às vezes, na hora errada. Você vê um Guarani pega o Paulo Roberto sem projeto nenhum, sem planejamento nenhum. Dali a pouco uma portuguesa chama ele, também por desespero de causa, mas sem estrutura e tal. Precisava aparecer um negócio organizadinho para ele, né, que reconhecessem a competência dele, para que ele prove trabalho desse tipo num time grande. Ele merece isso daí, já fez. Eu acho que o momento é agora, viu, Ivo? Eu acho que vai ser... Se com essa campanha do São Bento, eu acho que vai aparecer para ele. Eu também acho. Porque senão bucha tal de dizer, vamos chamar o cara lá porque ele apareceu, fez trabalho bom, mas não vamos dar condição nenhuma de trabalho para ele, né? Tem que ser um negócio, acreditar no projeto do cara, dar uma estrutura mesmo. Parabéns pro Paulo Roberto, que ainda mora aqui em Rio Claro, né? Sim. Ele tá mais lá para Sorocaba com a família, mas ele tem residência fixa aqui em Rio Claro. E já tive lá meus arranca-rabos com ele. Quem não teve? Só você, né, Vlado? Porque o Paulo Roberto respeita as mulheres. Mas é sempre assim. O que interessa é que ele também é um cara que reconhece a honestidade das pessoas. Às vezes ele até desentende porque ele tem o temperamento dele mesmo, mas quando ele vê que você não tem má intenção, né? E que você tem bons princípios e tal, ele acaba fazendo amizade, vendo aquilo que ele fez. Então isso aí faz parte do futebol. O futebol é um ambiente de polêmica. Mas como eu disse, vou repetir, competência não se discute, se reconhece. E o Paulo Roberto nesse campeonato no interior está sendo o cara. Muito bem, olha, gente, a gente vai encerrar o assunto da Série A1 aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar da Série A2. Quero dizer que eu não estou lendo mensagens no WhatsApp, porque o telefone celular aqui, a gente resolveu atualizar o WhatsApp bem no meio do programa. Eu pedi para a produção levar, tá pronto, Adilson? A Adilson está dando um ok, falou que o pessoal já resolveu. Então, assim que a gente voltar do intervalo, eu já leio algumas mensagens, se tiver alguma outra colocação para fazer, a gente já faz, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Continue com a gente ao vivo até as 9 horas da noite aqui na TV Claré.